homenagem, né, deputado Darcy? Campeão catarinense. Interessa o resultado, né? Melhor campanha. Parecer e volta ao projeto de lei 250.6 de 2015, autoria da matéria do deputado Jean Loureiro, dispõe sobre a informação em embalagens plásticas dos produtos produzidos ou comercializados no estado de Santa Catarina sobre o tempo de decomposição do plástico e os danos por ele causados ao meio ambiente. Senhor presidente, quanto ao mérito, até que merece aplausos a iniciativa do colega deputado, mas eu preciso elencar aqui alguns óbices legais para a tramitação e aprovação desse projeto aqui na Casa. O artigo 8º da Lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999, estabelece como atribuição da Agência de Vigilância Sanitária a competência de regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública, entre eles embalagens para alimentos comercializados e produzidos, e ainda as instalações físicas e tecnológicas envolvidas no processo de produção. Neste contexto, entendo que a matéria objeto da proposição em causa tem conteúdo de norma geral, cuja competência legislativa é da União, conforme o parágrafo 1º do artigo 24 da Constituição Federal, no caso, atribuída à Anvisa, nos termos da Lei 9.782 de 99, conjuntamente com o Mercosul, razão pela qual não pode ser objeto de proposta legislativa iniciada por membro deste Parlamento. Ante o exposto, meu voto é pela rejeição da matéria. Senhores parlamentares, parecer ao projeto de lei 250.6/2015, que dispõe sobre a informação em embalagens plásticas dos produtos produzidos ou comercializados no estado de Santa Catarina sobre o tempo de decomposição do plástico e os danos por ele causados ao meio ambiente. O projeto é de autoria do deputado Jean Loureiro e o parecer, conforme lido pelo deputado Mauro Nadal, é pela rejeição. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis como estão, aprovado o parecer pela rejeição. Deputado Mauro. Parecer e voto ao projeto de lei 183.1/2016, dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, que especifica a indicar nos cardápios o teor de sódio nos alimentos e da outras providências. O autor da matéria, deputado Serafim Venzon. Aqui nesta comissão, em 2016, foi designado relator o deputado Narciso Parisotto, que requereu uma série de diligências. Todas elas respondidas, todas elas acostadas aos autos do projeto de lei, e passo a proferir o relatório e voto. Com efeito, transcrevo o parecer 36 de 2016 da Diretoria de Vigilância Sanitária de Santa Catarina, que afirma: em se tratando dos alimentos embalados na ausência do consumidor, a quantidade de sódio deve ser declarada na rotulagem nutricional, legislação harmonizada com o Mercosul. Na linha de alimentos, produtos para consumo e embalados na ausência do consumidor, o Programa de Monitoramento de Alimentos realizado pela Vigilância Sanitária Estadual de Santa Catarina tem análise do teor de sódio nos alimentos coletados, e as concentrações encontradas devem estar de acordo com o informado pelo produtor na rotulagem. Em relação ao projeto de lei que torna obrigatória a informação de teor de sódio em pratos nos cardápios, deverá ser elaborada por técnico, com informação clara e precisa, por ser informação de grande relevância para consumidores com restrição de sódio. Para os pratos oferecidos sem cardápio em buffets, esta informação é de difícil aplicabilidade. O modo de preparo pode variar a cada dia, assim como as matérias-primas e ingredientes utilizados, podendo tornar a informação incorreta. Então é muito complexo, senhor presidente, para um restaurante, por exemplo, que serve um buffet, ter lá este técnico todo dia analisando o teor, do sal, até porque
cada restaurante tem um modo de preparar o seu alimento. E é este modo que muitas vezes atrai o consumidor a preferir este ou aquele restaurante na hora de consumir o alimento. Então essa normatização ela é bastante complexa e eu vejo que para a saúde ela é importante, ou seja, no seu mérito conclusivo ela é importante. Agora, a aplicabilidade desta norma no dia a dia e na vida, né, ela é muito difícil. A Procuradoria-Geral do Estado também, por sua vez, no parecer 381, expressa a contrariedade à aprovação do projeto de lei, argumentando o que segue. O Estado de Santa Catarina tem competência para legislar sobre a matéria, pois compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produtos de consumo. Some-se a isso o fato de o Estado de Santa Catarina é competente para legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde. De outro lado, a iniciativa do projeto de lei não é de competência privativa do Governo do Estado. No âmbito da legislação concorrente, não havendo norma federal sobre o tema, os Estados da Federação têm competência legislativa plena. No entanto, nesta repartição vertical de competência, havendo norma geral editada pela União, cabe ao Estado apenas complementar a legislação federal. A competência concorrente enfrenta dificuldade quanto a União não se limita a editar normas gerais e acaba por exaustivamente dispor sobre a matéria. De outra parte, óbices erige enquanto os Estados não se limitam às peculiaridades regionais na complementação da legislação federal. Em uma primeira análise, seria possível sustentar que a exigência de indicação do teor de sódio nos alimentos, nos cardápios, estaria em consonância com a norma geral consumirista em vigor. Nesta linha, a defesa da legislação do projeto de lei em questão poderia se pautar no direito à informação constante, no Código de Defesa do Consumidor. Ainda seria possível sustentar a constitucionalidade do projeto de lei na dignidade da pessoa humana, ante o direito fundamental de cada um decidir o que efetivamente consome. Ocorre que a justificativa constante nos autos traz à tona decisão do Supremo Tribunal Federal, que é contrária à pretensão do projeto de lei em tela. O STF tem reconhecimento de que os interesses de âmbito nacional reclamam a edição de leis sobre normas gerais editadas pela União, não sendo a hipótese de suplementação de legislação do Estado. Ante o teor da decisão do STF, a exigência inaugurada pelo projeto de lei em comento afronta a Constituição Federal. É que se trata de obrigação abrangente, não limitada às peculiaridades locais, estranha às lacunas deixadas pela legislação federal. No caso, ainda que o parlamentar autor tencione legislar sobre consumo, pretensão e defesa da saúde, a medida objetivada extrapola a esfera de competência legislativa estadual, vez que não se vislumbra nenhuma particularidade regional que justifique a edição de norma estadual que suplemente a legislação federal já existente, ou a ocorrência de especificidade. Diante do exposto, senhor presidente, meu voto é pela rejeição da matéria. Senhores parlamentares, parecer ao PL 183.1/2016, de autoria do deputado Serafim Venzon, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais que especifica a indicar nos cardápios o teor de sódio nos alimentos e dar outras providências. O parecer do deputado Mauro é pela rejeição ao PL. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis como estão, aprovado o parecer, por unanimidade. Parecer e voto ao projeto de lei 332.7 de 2016, dispõe sobre o destino de animais resgatados, vítimas de abuso e maus tratos, e da outras providências em Santa Catarina. Autoria da matéria, colega deputado Rodrigo Minotto. Inicialmente, ressalto que a matéria do projeto de lei em causa já se encontra plenamente regulada pela vigente Lei Estadual 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais. Especificamente quanto à destinação de animais apreendidos, a referida legislação, em seu artigo 34, assim estabelece. A apreensão dos animais, instrumentos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados no momento da infração obedecerão ao seguinte:
Inciso 1º, os animais, os instrumentos, os equipamentos, os veículos e os objetos serão apreendidos no momento da infração, lavrando-se o respectivo termo. Inciso 2º, os animais apreendidos terão a seguinte destinação. Aí ele elenca as várias destinações, conforme pretende o autor da matéria. Por isso, senhor presidente, e também respeitando o regulamentado pela instrução normativa do SMBio, número 23, 31 de dezembro de 2014, que define as diretrizes e os procedimentos para a destinação de animais silvestres resgatados por autoridade competente ou entregues voluntariamente pela população, o nosso voto é pela rejeição da matéria, recomendando ao autor a possibilidade de fazer algumas emendas ao projeto de lei citado em nosso voto. Portanto, nosso voto é pela rejeição da matéria. Em discussão, o parecer ao PL 332.7/2016, que dispõe sobre o destino de animais resgatados vítimas de abuso e maus tratos e da outras providências Santa Catarina. Projeto de autoria do deputado Rodrigo Minotto, e o parecer é pela rejeição ao projeto de lei no âmbito desta comissão. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favorável para essa comissão. Aprovado com a abstenção do deputado Rodrigo Minotto. Parecer e voto ao projeto de lei 130.0/2016, dispõe sobre a prática de higiene a serem observadas por fornecedores para a proteção da saúde do consumidor e da outras providências. Autor da matéria, deputado Jean Loureiro. Preliminarmente, ressalta-se que a Constituição Federal consagra a livre iniciativa e livre concorrência como princípios fundamentais, conforme seus artigos 1º, inciso 4º e 170, inciso 4º, adotando o modelo capitalista de produção. De outra forma, esses princípios encontram limites na própria Carta Política, podendo o Estado, excepcionalmente, intervir na ordem econômica como agente normativo e regulador, exercendo, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. No entanto, existe a possibilidade de o Estado, como agente regulador, intervir no mercado, mas apenas e tão somente nas hipóteses previstas na Constituição e em leis editadas segundo os ditames constitucionais. Com efeito, de forma ilustrativa, cito André Ramos Tavares, que na obra Direito Constitucional e Econômico diz: torna-se nítido, pois, que o denominado princípio da liberdade congrega, nas relações de consumo, duas forças que atuam em sentidos opostos. Para um lado, atua a força empresarial, calcada em respectiva liberdade de iniciativa, produção e concorrência. Por outro lado, contudo, atua a liberdade do consumidor, ambas devendo conviver harmoniosamente, sem que uma possa sobrepor-se à outra. Numa primeira concepção, a livre concorrência tem como centro de suas atenções o consumidor, considerando como parte vulnerável da relação de consumo a merecer a proteção jurídica, promovida em parte pela tutela da livre concorrência. Apesar da pretensa pretensão à saúde do consumidor, a exigência que se pretende adotar extrapola a permissão constitucional, visto que exige a modificação do padrão estrutural adotado pelos hipermercados, supermercados e congêneres, pelo qual estes ficam obrigados a procederem à higienização de carrinhos, cestos, embalagens ou quaisquer outros artefatos ou equipamentos reutilizáveis, assemelhados postos à disposição dos consumidores para a realização de suas compras. Assim concluo que o presente projeto de lei em foco afronta a Carta Política Brasileira, padecendo, pois, de vício insanável de constitucionalidade material, restando dispensados da análise, assim, os demais pressupostos de observância obrigatória por parte deste colegiado. Meu voto é pela rejeição. Em discussão, o parecer ao projeto de lei 130.0/2016, de autoria do deputado Jean Loureiro, que dispõe sobre práticas de higiene a serem observadas por fornecedores para a proteção de saúde do consumidor e da outras providências. O parecer é pela rejeição. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Favorável como estão, aprovado por unanimidade. Parecer e voto ao projeto de lei 367.7/2015, autor deputado João Amin. Institui o programa Famílias Acolhedoras no âmbito do estado de Santa Catarina. Esse projeto de lei recebeu inúmeras diligências, senhor presidente. E todas elas foram apreciadas cuidadosamente por esta relatoria. E no início foram solicitadas pela deputada Luciane Carminati. Serei sucinto no voto, senhor presidente, até porque nós temos mais parlamentares e uma audiência que, por incrível que pareça, acontece no mesmo horário das reuniões aqui da comissão, né? Acho que isso tem que ser observado pela casa, porque a gente percebe que não era comum outrora, e hoje acontece, e a gente se sente cerceado de participar dessas audiências quando o horário, ele conflita com o horário normal das nossas sessões, né? Nesse ínterim, sobreveio aos autos o ofício 645 da Secretaria de Estado da Casa Civil, informando em síntese que, de acordo com o SST, o programa que se almeja instituir já existe e é executado pelos municípios, com a coparticipação dos demais entes federados, em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social, com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com a Resolução 109 de 2009 do Conselho Nacional de Assistência Social, e também que o PL em questão configura inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Portanto, o nosso voto é pela rejeição da matéria. Senhores parlamentares, parecer ao projeto de lei 367.7/2015, de autoria do deputado João Amin, que institui o programa Famílias Acolhedoras no âmbito do estado de Santa Catarina. O parecer é pela rejeição ao projeto de lei. Em discussão, o parecer? Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis como estão, Quero estudar esse projeto, vou comer lá. Muito rápido. O senhor está muito rápido, senhor presidente. Não estou entendendo por quê, mas está muito rápido. Deputado Darcy, eu fiz a leitura com calma. Deputado Mauro, como sempre, fez de forma brilhante uma análise detalhada. Estudioso, ilustrou de forma muito detalhada a matéria. E, com certeza, Vossa Excelência tiveram todo o tempo para ouvir o deputado Mauro, que fez, como sempre, com muita atenção. Mas, considerando o pedido de Vossa Excelência, então, considero, concedo vista em gabinete ao deputado Darcy de Matos. Com a palavra o deputado Mauro. Com a palavra o deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, senhores deputados, cumprimento igualmente a todos aqueles que nos visitam aqui nesta sessão. Eu faço parecer e voto ao projeto de lei 102.6/2017, de autoria do Tribunal de Justiça, cuja emenda dispõe sobre a conversão de licença-prêmio e do saldo de férias dos servidores do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina em pecúnia e adota outras providências. A proposta estabelece que a licença-prêmio e as férias dos servidores efetivos do Poder Judiciário poderão ser convertidas em pecúnia, sempre observando previamente a conveniência e oportunidade e aplicada somente em caso de existência de disponibilidade orçamentária e financeira. A proposição é categórica ao afirmar que as licenças-prêmio adquiridas após a publicação da Lei Complementar 36 de 1991, que altera as disposições dos Estatutos dos Servidores do Estado de Santa Catarina e dá outras providências, poderá ser convertida em pecúnia apenas 1/3 do saldo ainda não gozado, à razão de até 30 dias por exercício financeiro. Já no caso de férias, as vencidas há mais de 2 anos poderão ser convertidas em pecúnia à razão de até 30 dias por exercício financeiro. Conforme justifica o projeto, a medida atende reivindicação dos servidores e promove a valorização e estímulo das competências e produtividade. Salienta que o Poder Judiciário registra enorme déficit funcional
e o cenário econômico e de arrecadação não permitem a recomposição do quadro. Não obstante, as demandas judiciais crescem anualmente e exigem medidas administrativas para garantir a continuidade plena da prestação jurisdicional. Neste sentido, vem a proposição de indenizar os servidores de modo a possibilitar a permanência da força de trabalho ao invés do afastamento legal. Observo que o instrumento de conversão de licença-prêmio em pecúnia, nos termos do presente projeto, foi instituído no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, através do artigo 4º da Lei Complementar número 618 de 2013, e também no âmbito desta Casa, através do artigo 3º da Lei Complementar 677 em 2016. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante da Corte no sentido da possibilidade de conversão em pecúnia de licenças-prêmio e férias não usufruídas por servidor público, a bem do interesse da administração. Recurso ordinário com agravo 72.001, com repercussão geral reconhecida. O projeto não encontra óbices legais, constitucionais e regimentais, estando em todos os seus termos dentro do que prevê a ordem jurídica legislativa. Assim, finalmente voto pela aprovação da proposição no âmbito desta comissão. Senhores parlamentares, em discussão o parecer ao PL 102.6/2017, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e que dispõe sobre a conversão de licença-prêmio e de saldo de férias dos servidores do quadro pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina em pecúnia e adota outras providências. Parecer do deputado Valdir Cobalcini é pela aprovação da matéria. Em discussão? Vista em mesa, senhor presidente. Vista em mesa. Deputados. Senhor presidente, eu não sei o que Vossa Excelência vai encaminhar, mas eu queria fazer um comentário sobre o projeto. Acho que o relator deputado... Enquanto o deputado Mauro fica com vistas em mesa, Vossa Excelência tem a palavra. O deputado Valdir Cobalcini fez aqui um relatório e eu sempre tenho debatido aqui na mesa, inclusive quero cumprimentar aqui o pessoal do Sinjus, que está aqui, os dirigentes sindicais. Como a gente não tem uma política muito clara, não tem um plano de cargos e salário nos espaços públicos em Santa Catarina, nós já aprovamos o mesmo projeto, como dizia o deputado aqui, temos já essa política no Tribunal de Contas e aqui na Assembleia. Inclusive, um dos itens que eu pedi vista naquele projeto 05, semana passada, foi isso também, para ter isso mais claro. Eu não tenho óbice aqui ao projeto, né? Se algum deputado quer pedir vista, mas nós estudamos a matéria e estamos regulamentando a questão de licença-prêmio e tal, né? Então, eu não tenho óbice aí a tramitação do projeto e a votação dele, senhor presidente. Só queria fazer esse registro. Obrigado. Deputado Mauro, gostaria de... Deputado Valdir, quer fazer a leitura de outra matéria? Enquanto o deputado Mauro, com calma, faz análise do visto em mesa. Ok, presidente. Projeto de Lei 226.6/2016, de autoria do deputado Antônio Aguiar, que dispõe sobre a continuidade no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora habitada por pessoa com doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico requer o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que exijam o consumo de energia elétrica. E nós aprovamos em 7/3/2017 diligência à Celesc, a Casa Civil, e recebemos a seguinte manifestação. A Celesc, bem como a PGE, manifesta-se que o projeto, da forma apresentada, poderia ensejar inconstitucionalidade, mas aponta à concessionária de energia elétrica aspectos importantes, tais como: 1. No que se refere ao mérito do projeto, informa que a ANEEL editou a Resolução Normativa 414/2010,
onde o seu parágrafo 7º do artigo 27 prevê a possibilidade de cadastrar junto à Celesc as unidades consumidoras, onde residam pessoas que utilizam equipamento elétrico essencial à sua sobrevivência, mediante solicitação expressa e comprovação médica perante os escritórios de atendimento presenciais. 2. Ainda a Celesc, visando agilizar o atendimento desses consumidores, firmou parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, que emite comunicado de todos os pacientes que tiveram equipamento liberado pela Secretaria, salientando que nem sempre o titular da unidade consumidora é o paciente necessitado, por isso, a necessidade de cadastramento. Em caso de necessidade de corte, a resolução já citada prevê, no parágrafo 2º do artigo 173, que a suspensão do fornecimento de energia desses consumidores necessita de prévia notificação, por escrito, e com comprovação de entrega, superando aquilo que propõe o deputado Antônio Aguiar, estipulando um prazo de 48 horas. 4. A Lei Federal 12.212/2010, que dispõe sobre a tarifa social de energia elétrica, prevê em seu artigo 2º, parágrafo 1º, tarifa com descontos a esses usuários nos termos da lei. 5. Finalmente, que a Celesc entende que a vida humana tem prioridade sobre o direito de corte, não efetuando a lista suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento nesses casos, buscando outros meios de cobrança da dívida. Sendo assim, entendo necessária a adequação do texto do projeto de lei às normas federais e às próprias regras da Celesc já existentes, através de uma emenda substitutiva global, onde anexo, rechaçando assim qualquer vício de inconstitucionalidade, sugerido inclusive pela própria Celesc e pela PGE. Neste sentido, obedecidos os preceitos legais, regimentais e constitucionais, voto pela aprovação da proposição nos termos da emenda substitutiva global anexa, que faço brevemente a leitura. Projeto de Lei 226.6/2016, emenda, dispõe sobre o direito, esta é a emenda global substitutiva, dispõe sobre o direito à continuidade no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora, habitada por pessoa com doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico requer o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que exijam o consumo de energia. Artigo 1º. Fica assegurada a continuidade no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora habitada por pessoa com doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico requer o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, exijam o consumo de energia elétrica. Parágrafo único. Para cumprimento do caput, deverá o consumidor observar o regramento descrito no parágrafo 7º do artigo 27 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, devendo cadastrar junto à distribuidora de energia elétrica a unidade consumidora onde residam pessoas que utilizam aparelho, equipamento ou instrumento elétrico essencial à sua sobrevivência. Artigo 2º. Fica garantido ao usuário descrito no caput do artigo 1º desta lei a opção de cadastramento perante a distribuidora de energia elétrica no programa de tarifa social de energia elétrica, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei Federal número 12/2012 de 2010. Este é a emenda substitutiva global ao projeto 226
2016, da autoria do deputado Antônio Aguiar. Senhores parlamentares, em discussão, o parecer ao PL 226.6/16, de autoria do deputado Aguiar, que dispõe sobre a continuidade no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora habitada por pessoa com doença ou patologia, cujo tratamento ou procedimento médico requer o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que exijam o consumo de energia elétrica. Parecer do deputado Valdir Cobalcini é pela aprovação nos termos da emenda civil global. Senhor presidente, eu me posiciono pela prejudicialidade desse projeto, visto que nós não, porque eu votei contra, que entendo que não tem fundamento legal nenhum, mas o plenário dessa casa derrubou o veto do governador e já está em vigor a lei 17.103/2017, que é uma lei ipsilite, a lei que Vossa Excelência relata nesse momento. Já está em vigor, apesar de que a Celesc já dá um desconto quando há uma solicitação, a Celesc não corta de pronta energia, usa outros meios para cobrar, mas a nossa argumentação foi vencida no plenário. Vossa Excelência, de repente, poderia solicitar vista em gabinete, fazer um auto-vista? Ok, pois não, presidente. Então, vista em gabinete ao deputado Darcy de Matos. Senhores parlamentares, deputado Mauro estava com vista em mesa ao PL 102.6/2017 do Tribunal de Justiça do Estado. Vossa Excelência devolve, pede vista em gabinete. Senhor presidente, devolve sem manifestação. Por ser um projeto de grande importância, eu peço vista em gabinete. Vista em gabinete ao deputado Darcy de Matos e também vista em gabinete à presidência desta matéria. Deputado Valdir Cobalcini com a palavra. Senhores parlamentares, somente lembrando a Vossas Excelências que o nosso horário já expirou, nós tínhamos até às 11 horas, e nós estamos só aguardando a maioria dos membros, o quórum da Comissão de Trabalho, para encerrar a Comissão de Constituição e Justiça. Então, enquanto que não houver quórum, vamos tocando os nossos projetos de lei, mas lembrando a vocês que nós estamos aqui aguardando apenas o quórum da Comissão de Trabalho para poder encerrar a Comissão de Justiça. Eu tenho entendimento divergente. Se é o horário, como nós temos a audiência que pública... não chegaram ainda, então podemos analisar as matérias ainda, a não ser que os deputados membros... Tem deputados para relatar a matéria ainda. Sim, o deputado Cobalcini vai concluir. Eu tenho uma única matéria, e esta matéria é o projeto de lei 396.1/2016, de autoria do Poder Executivo, que institui a taxa de fiscalização de transporte intermunicipal de passageiros, TFT, e as taxas por atos do Departamento de Transportes e Terminais, DETER, estabelece outras providências. Esse projeto foi discutido bastante aqui no âmbito da comissão. Houve um pedido de vista concedido de forma coletiva, presidente, e eu próprio, como relator, também me incluí no pedido de vista coletivo, e neste período, a partir do dia 18/4/2017, quando foi feito o pedido de vista, houve, com a participação do líder do governo, representando o governo e, enfim, o governo do Estado, as empresas, especialmente interessadas, houve a apresentação de sugestões que foram transformadas em voto complementar de vista. Então eu altero o voto de vista, permanecendo o voto a favor, mas eu quero fazer um breve relatório aqui, apenas das alterações que foram feitas com base no consenso que foi construído entre governo e as partes interessadas. Vossa Excelência era o relator da matéria? Sim. Então eu faço agora um voto de vista complementar. Após então o relatório de Vossa Excelência passa a incorporar este voto. Exatamente. Então tá bom. Após minha manifestação, ocorreram reuniões, repetindo, realizadas entre o governo e os representantes das empresas de transporte para buscar melhoras consensuais no texto da minuta apresentada. Nesse sentido, encaminho o voto complementar pela aprovação com a emenda substitutiva global em anexo,
Texto esse, fruto de negociações, de sugestões encaminhadas pelos atores do transporte, regulamentado pelo projeto de lei e com o de acordo do DETER. As alterações efetuadas são as seguintes. A. Inclusão do parágrafo único no artigo 2º, inclusive foi disponibilizado o texto a todos os deputados das alterações. Sim, senhor. Inclusão de parágrafo único no artigo 2º com o seguinte texto. Não será autorizado o registro nem expedida a respectiva licença do DETER às empresas optantes pelo Simples Nacional por não executarem serviço estritamente nos moldes da legislação federal, da legislação tributária federal. Essa é uma questão eminentemente legal. B. Alteração no caput e parágrafos do artigo 5º que trata do uso de GPS para especificar de forma mais detalhada os equipamentos, prazos e obrigações. C. Entrada em vigor na data de sua publicação, conforme artigo 7º do projeto. E D. Revogando-se também os dispostos em contrário do decreto número 12.601, de 6 de novembro de 1980, no artigo 8º do projeto. Desta forma, voto pela aprovação da proposição com a emenda substitutiva em anexo. Senhores parlamentares, visto o horário regimental e também aqui acolhendo uma sugestão hoje de manhã encaminhada pelo deputado Mauro, nós temos um caso semelhante ao proposto hoje de manhã pelo deputado Mauro e pelo deputado Zenei com relação a outro projeto, que é o caso também de um projeto de lei do governo do Estado, de autoria do governo do Estado, em regime de urgência e que tem vista coletiva, onde o relator da matéria apresenta um novo relatório complementar com um substitutivo global. Então, conforme já tinha sido sugerido hoje de manhã, nós tratamos do outro assunto, sugiro Vossas Excelências, então, para que nós possamos manter a vista coletiva da matéria até a próxima semana, para que todos os parlamentares possam ter uma semana para ter conhecimento desta emenda substitutiva global e analisar o novo relatório do relator. E aí nós fazemos a votação desta matéria. Apenas então, eu quero só salientar claro. que esse projeto, presidente, ele está em regime de urgência, ele deu entrada aqui no ano passado, não houve acordo de liderança para que ele fosse votado. A partir daí, o líder do governo teve exaustiva condução nas negociações junto com a Casa Civil e com o DETER, e quando chegaram as sugestões de forma escrita, nós acolhemos, por se tratar de um consenso, e então apresentamos hoje. Poderíamos, como fizemos, ter apresentado anteriormente, como fizemos no dia 18 de abril. Passada essa data, repito, o governo, com a participação do líder do governo, promoveram essas sugestões e nós acatamos. Respeito a decisão, mas eu precisava fazer esses esclarecimentos. Claro. Muito bem esclarecido, até porque é o papel de Vossa Excelência como relator da matéria e o bem o faz. Mas gostaria de manter aqui a sugestão, então, de mantermos o voto, a vista coletiva até a próxima reunião. Com o compromisso já também de pautá-lo na próxima reunião, como sendo o segundo projeto, nós temos um primeiro já combinado, então pautamos este logo em seguida, deputado Valdir. Com a palavra, deputado Dirceu, gostaria de se manifestar? É isso, senhor presidente. Como veio um novo relatório, é importante que a gente possa acompanhar e manter nosso voto vista até semana que vem para poder discutir o projeto. Ok, então vista coletiva também desta matéria até a próxima semana, quando será votado então de forma definitiva. Senhores parlamentares, devido ao horário regimental, dou por encerrada a presente reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado a todos pela presença. Yeah.